gente vai falar sobre crise, né? Esse momento que a gente está vivendo aqui hoje. E a gente tem a nossa convidada de hoje aqui, que é a minha digníssima esposa, a instrutora Bruna, né? Para quem não nos conhece, né? Acabei de apresentar a instrutora Bruna, eu, professor Paraíba, né? Nós somos um dos integrantes aqui do Viver de Capoeira, uma das pessoas que se dedicam a esse projeto aí, né? E nós também, né, temos, obviamente, um grupo de capoeira onde a gente trabalha em 52 escolas na nossa cidade, 4 academias, e parte desse projeto, né, a gente se dedica aqui nos meios digitais, né, nas redes sociais, aí no Instagram, no Facebook, no YouTube, de colaborar, né, com as outras pessoas que também desejam seguir esse mesmo caminho, também desejam, né, aprender a trabalhar com capoeira em escolas e academias, e não só trabalhar, mas como também, né, fazer mais do seu trabalho, viver mesmo de capoeira, não tendo, às vezes, que nem se precisar trabalhar com outra coisa, né? Então, assim, não que seja errado, né? Não que seja errado que a pessoa ter dois trabalhos, né? Trabalhar com capoeira porque gosta, trabalhar com, sei lá, qualquer outro emprego, dono de uma academia, dono de uma empresa, e ainda assim fazer capoeira. Não tem nada de errado com isso, né? Mas aqui o nosso foco é para incentivar, né, e também compartilhar estratégias, né, para essa pessoa começar a trabalhar com capoeira em escolas e academias. E hoje a gente está trazendo um tema muito pertinente, que é sobre, né, essa pandemia que a gente tem vivido aí, sobre a crise. E que ações, que atitude, a gente vai estar aqui compartilhando com vocês algumas ações, algumas atitudes que nós tomamos em meio a essa crise. O que a gente tem feito, né? Haja visto aí que vários setores, várias pessoas estão sentindo os impactos aí dessa crise, né? Do setor, né? Principalmente de academias, de escolas, comércio, né? Esse comércio mais de shopping, esses centros comerciais, eles estão fechados, né? No nosso país inteiro e também, né? A nível mundial. Então, a gente vai compartilhar com vocês o que a gente tem feito nesse momento, né? Nós, como professores que estávamos lá nas escolas, e agora não estamos mais, né? Pelo menos durante esse período de quarentena, não estaremos. Então, o que a gente tem feito nesse momento? Então, a gente veio, nesse momento aqui, eu com a instrutora Bruna, compartilhar com vocês o que a gente tem feito nesse momento. Então, você, se tiver perguntas, está curioso aí, de repente, saber como a gente tem lidado com essas circunstâncias, com essas dificuldades que têm surgido aí, pode ir mandando as suas perguntas ao longo aí da live. Depois, no final, a gente vai estar pegando lá de novo para poder responder e fazer aí, algo legal aqui para vocês. Tá bom? Então, vocês já sabem, né? Vocês já sabem aí que esse coronavírus, né? O Covid-19, está atingindo proporções mundiais. A gente nunca viveu isso, né? Não falo eu mesmo, porque não vivi, mas as grandes gerações aí das pessoas que estão vivas hoje em dia não passaram por nada desse tipo, né? País ficar comércio fechado durante tanto tempo. Pouquíssimas pessoas, eu diria, né? Ninguém viveu isso daí, então ninguém estava preparado para esse impacto. Provavelmente você, que é professor de capoeira, não estava se preparando para poder parar 3 meses, né? Algumas pessoas estão falando isso daí, né, em parar até 3 meses, né, como aconteceu em outros países, né, por exemplo, lá na Itália, na China, ficou fechado lá por 3, 4 meses. Então, eu acredito não, né? Ninguém estava se preparando para esse nível, né, de dificuldade. Então, ninguém, de repente, tinha um fundo de segurança para poder passar por esse momento, né? As empresas, as pequenas e médias empresas, microempresas também não estavam preparadas para passar por esse momento. Então, são N setores que foram prejudicados por esse momento da crise, né? E nós, como professores de capoeira, atuamos lá em escolas, atuamos em academias, atuamos nas nossas academias próprias, em clubes. Também sofremos aí com as dificuldades que veio junto aí com essa pandemia. Que todo mundo sabe que não é só algo que está atingindo socialmente, que está prendendo as pessoas em casa, não é só no ponto de vista da saúde, onde as pessoas têm que lavar as mãos,
né, álcool gel o tempo todo, tem que se preocupar com isso aí, usar máscara, não é só também do lado da saúde, mas também existe um grande impacto econômico, né? Como eu falei aqui, algumas pessoas nesse momento não estão recebendo mais seu salário, né? Os empreendedores aí que vivem do seu próprio negócio não estão recebendo dinheiro algum. E também aqueles que são funcionários ou são funcionários de empresas, funcionários públicos, podem ter nesse momento o seu salário reduzido ou então sofreria uma suspensão ou ter sido mesmo alguns sendo demitidos nesse momento aí de dificuldade. Então a gente veio compartilhar aqui com vocês algumas estratégias para ajudar você aí, professor de capoeira, você aspirante a professor de capoeira em escolas e academias, a ter, né, como agir nesse momento aí. Então, na verdade, a gente vai explicar para vocês, né? A gente falou aí de toda essa pandemia que está acontecendo, né? Todos esses problemas mundiais aí que todos nós sabemos que assolou o mundo inteiro. Mas a gente quer falar para vocês também um pouco do que está acontecendo na nossa cidade, né? A galera que não sabe, nós somos de Juiz de Fora, daqui de Minas Gerais, e a gente percebe que em alguns estados está sendo um pouco diferente, algumas coisas, e a gente queria situar um pouco do que está acontecendo aqui na nossa cidade. É fato, lógico, né, que onde a maioria aconteceu é que o comércio está fechado, principalmente, igual o professor Paraíba falou aí, o comércio de shopping, né? Essas lojas e tudo. Então, a gente também presenciou, lógico, as escolas e academias sendo fechadas aí por tempo indeterminado, né? Até agora. Antes era tudo assim, não, vão fechar durante um tempinho, aí quando for no final de março ou início de abril a gente retorna. Mas não, agora está sendo, por enquanto, por tempo indeterminado. O nosso prefeito ele decretou que ainda não sabe quando que vão retornar de verdade as academias, as escolas e todo o comércio. Então a gente acabou, nós como profissionais de capoeira, dando aula em escolas e academias aqui na nossa cidade, estamos impedidos de trabalhar por conta disso. E também acontece o que acontece com os outros professores de capoeira? Na nossa cidade, nós temos vários profissionais de capoeira que trabalham, às vezes, em projeto, né, que dependem do governo, porque o governo paga um salário para esse profissional de capoeira para dar aula em escolas públicas. E tem aqueles profissionais que são pagos pela própria escola. Não é o governo que paga, mas a escola paga um salário para essa pessoa. E o que tem acontecido com esses dois tipos de pessoas? Essas pessoas, esses professores de capoeira que trabalham com projetos. As chances são de que o salário dele seja reduzido, né? Tendo em vista aí que nós já entramos numa crise financeira aí, não só do nosso país, mas mundial. Então, a chance desses profissionais de capoeira que trabalham em projetos que dependem do salário do governo é que eles possam ter seus salários reduzidos ou muitos mesmo também demitidos, né? Infelizmente, a gente já está vendo isso acontecer, alguns profissionais sendo demitidos, sendo impedidos de trabalhar. Tem aqueles funcionários que são pagos pela escola, por exemplo. Acontece a mesma coisa. O salário deles sendo reduzido, ou então a própria escola demitindo alguns profissionais por conta de não ter recursos financeiros para estar pagando ele como professor de capoeira. O que acontece muito aqui na nossa cidade, principalmente, né, eu diria assim que mais de 90% dos profissionais de capoeira do nosso grupo, né, do Capoeira Girê, que a maioria é terceirizada, a maioria é autônoma. Como que isso funciona? Nós, do nosso grupo, né, nós somos pagos pelos pais dos alunos. Não é o governo que paga a gente e não é a escola que paga a gente. A grande maioria das escolas, nós trabalhamos de forma terceirizada. Então, são os próprios pais que pagam a gente. E logo, se isso acontece, obviamente, nós também estamos sem receber o nosso salário. Né? Então, a gente precisa estar lá na escola para poder dar aula, precisa estar acompanhando, estar participando lá presencialmente. E enquanto isso não acontece, infelizmente, a gente também não está sendo pago. Então, a gente está vivendo aí uma crise muito grande
E acho muito importante você, professor Paraíba, estar situando as pessoas sobre as atitudes que alguns profissionais, né, algumas pessoas estão tomando durante essa crise. Porque a crise chegou aí, nós somos autônomos, então nós não estamos recebendo o nosso salário que estamos acostumados a receber nas escolas, porque nós não podemos trabalhar. E a gente observou, né, a atitude de alguns profissionais. E quais são essas atitudes? O que a gente tem observado que eles têm feito? Esse momento de crise, ele revela, na verdade, alguns tipos de pessoas, né? Alguns tipos de atitudes aí de profissionais. E não, a gente vai falar mais especificamente aqui, óbvio, né, sobre os professores de capoeira, sobre as pessoas que atuam nesse mesmo mercado que nós, que é escolas, academias e clubes, tá? Mas a gente poderia fazer a mesma relação que eu vou fazer agora para qualquer tipo de trabalho, tá? Então, esse cenário agora, ele está revelando alguns tipos de pessoas. Tem aquela pessoa que está quase hipocondríaca nesse momento. Ela não acha que vai pegar coronavírus, né, a qualquer segundo. E realmente há esse risco, tá, galera? Esse risco é iminente, tá aí, batendo sim na nossa porta. Mas tem pessoas que estão desesperadas nesse momento, tá? Então, elas estão trancafiadas, sem fazer nada, somente desesperadas. Elas não sabem o que fazer nesse momento que elas estão passando agora. Tem um outro tipo de pessoa, tá? Tem um outro tipo de pessoa que acha que está de férias. Tem gente que simplesmente está negligenciando toda essa situação, toda essa crise social, essa crise na saúde, essa crise financeira que está se instalando, né? Tem algumas pessoas que estão negligenciando isso. Acham que assim, é só aguardar, só esperar um pouquinho, né, até a tempestade passar, que tudo vai voltar ao normal para aquela mesma vida, né? Porém, né, não só eu que estou falando isso aqui, não só a instrutora Bruna ali que estamos falando, mas sim as pesquisas é o que tem passado aí, né, os dados científicos, que isso não é verdade, tá? Depois, quando a gente retornar, né, para terminar esse período de quarentena, o mundo como a gente conhecia antes, simplesmente ele não vai existir. A gente vai chegar lá e outras coisas vão estar lá. As pessoas vão ter outras preferências. Algumas coisas vão se inverter. Por exemplo, né, as pessoas vão dar mais preferência para coisas que são necessidades primárias. Né? Coisas que são necessidades, são mais supérfluas, ou são hobbies, ou são coisas que você faz no momento de lazer. Com certeza as pessoas vão estar mais resistentes, porque estão sofrendo o impacto dessa crise. Mas tem gente que não, está achando que isso aí é férias, e que esse momento ele vai passar e tudo vai voltar ao normal. Tá? Ele não tá vai maratonar Netflix, né? Ele está maratonando Netflix, está achando que está tudo bem, está tudo tranquilo. Tem gente indo para a praia, como se nada estivesse acontecendo, né? E isso também é uma das atitudes que as pessoas estão tomando. E eu queria chamar a atenção para um terceiro tipo de pessoa que está aparecendo nesse momento. Tem algumas pessoas que já estão conscientes desse momento que nós estamos passando, que o mundo está passando, já sabem, essas pessoas elas já entenderam que quando a situação se normalizar eu falo assim, nós podemos voltar para lá onde nós trabalhamos, né? Você, como professor de capoeira, voltar a trabalhar na sua escola, voltar a trabalhar na academia, no clube. Você, personal trainer, voltar lá a trabalhar na academia. Você, que é professor escolar, voltar a dar sua aula de matemática, de história. Você, que trabalha numa firma, numa empresa, voltar para o seu trabalho no dia a dia. Então, esse terceiro tipo de pessoa sabe. E quando chegar lá, as coisas vão estar muito diferentes. E que, nesse momento de crise agora, você precisa agir e não ficar congelado, ficar parado pelas coisas que estão aí batendo na nossa porta, dificuldade financeira, esse isolamento, tá? Então, nós vamos aqui mostrar algumas saídas, algumas estratégias que nós temos feito aqui no nosso negócio, no nosso trabalho, que tem dado certo para nós e como nós estamos nos preparando para sair desse período de crise. E, basicamente, as atitudes que essa terceira pessoa, né, como eu falei, que se revela nesse momento, que é o quê? Essa pessoa que sabe que agora é a hora de fazer mais.
Se a pessoa, por exemplo, você era um personal trainer e você não está tendo como atender os seus alunos lá, ou então você atendia 5 alunos por dia, quando você trabalhava. Agora, é hora de você se preparar para poder atender mais, atender 10, atender 20. Por quê? Quando você voltar para lá, você vai precisar compensar esse período que ficou parado. Não só para você atingir o mesmo nível que você estava antes, de repente de renda, de repente social, de repente de liberdade ali, financeira, mas também para você, às vezes, até crescer em meio à crise, tá? Então, independente do trabalho que você tem, qual área que você trabalha, né? Mas você, então, agora especificamente como professor de capoeira, se você, né, que não está tendo como ir lá das suas aulas, a escola fechou, não tem como mais você ir lá dar aula. O que você vai fazer nesse período? Né? Esse tipo de terceira pessoa, ela está consciente disso. E ela está o tempo todo buscando formas de crescer em meio à crise. De não reverter a situação, né? Porque eu acho que reverter a situação não está não está 100% no nosso controle, né? É lógico que a gente deve seguir o que as autoridades estão fazendo, ficarmos em quarentena de verdade, né? Tomarmos as devidas precauções aí para que, né, essa doença tenha um contágio menor, que essa situação se passe de uma forma melhor, da forma melhor possível. Mas isso está no nosso controle. Mas o impacto econômico não está no nosso controle. Ele vai acontecer de um jeito ou de outro. E essa terceira pessoa já está consciente disso e já está tomando as devidas, né, atitudes para poder superar esse momento. E a gente aprendeu uma coisa com, né, um empreendedor muito famoso, muito conhecido aí, que a gente trouxe para o nosso negócio que está ajudando a gente a crescer nesse momento aí de crise, de dificuldade. O que a gente tem feito? Né? A gente, através desse coisa aí, desse conselho, desse empreendedor, que a gente não pode focar nas coisas agora que a gente não tem controle. A gente tem que focar naquilo que está à sua mão. O que você pode fazer agora, no meio da crise, que quando você voltar, ou então agora, durante a crise, pode te trazer algum resultado. Pode melhorar você agora. De repente, até não seja o caso de você conseguir alguma renda agora. Tá? Vou mostrar que também é possível. Mas, de repente, agora você não está com condições de conseguir uma renda agora. Mas o que você pode fazer? Você pode melhorar você. De repente, agora é hora de buscar conhecimento para quando a situação retornar. Tá? Mas eu vou mais além. Se você focar nas coisas que você tem controle, você vai conseguir fazer mais do que passar por essa crise e retornar depois. Vai conseguir ter retorno em meio à crise. Vai conseguir crescer nesse momento de dificuldade. Tá? E um outro ponto que a gente também aprendeu com esse empreendedor, que é o quê? No momento de crise, é hora de duplicar, triplicar, dobrar o seu esforço, fazer cada vez mais. Se você dava uma aula, dá 2. Se você atendia 5 pessoas por dia, atende 10. Né? Se você, de repente, fazer um curso de inglês, de repente, ia fazer um outro curso aí para você se aprimorar e para quando você voltar, você ter como compensar, ganhar um pouco mais, né? As suas aulas estão melhores, você conseguir mais alunos por causa de habilidades, estratégias, técnicas que você aprendeu nesse momento. Né? Então, a gente vai começar a entrar agora no que a gente tem feito aqui. Nós temos feito aqui na nossa cidade, com as nossas escolas, né, Bruna? A Bruna vai puxar aí e a gente vai dar continuidade. Sim, na verdade, eu vou começar falando desde o início, né, para eles entenderem como que foi aí, desde o início, quando a gente recebeu a notícia de que aconteceria esse isolamento, que a escola não tem jeito, ia ter que fechar. O pessoal que tiver dúvidas, né, de como a gente está fazendo aqui, ele já vai mandando perguntas, tá bom? Que a Bruna vai começar a falar um pouco o que a gente tem feito aqui para lidar nesse momento de crise aqui, tá? Então, assim, na verdade, esse problema todo de isolamento começou já em março, né? Já foi logo ali no início do ano. As crianças tinham acabado de se adaptar com os professores de capoeira novos, muitas crianças novas na capoeira, e a grande maioria só pôde fazer 2 aulas por semana, né? Eu lembro que as aulas foram, acho que mais ou menos até meados de maio, de março ali. Então, já na metade de março, as aulas já tiveram que ser encerradas,
o pessoal já teve que ser isolado já, as escolas já fecharam. Então a gente se viu, parou ali no meio do mês e falou assim, agora, né? O que a gente vai fazer? Então a gente começou a pensar em algumas estratégias para que essas crianças não ficassem paradas. Porque a gente já tinha começado o nosso trabalho, as crianças já tinham se adaptado, as crianças estavam adorando as aulas, os pais estavam adorando as aulas, mas a gente quis pensar numa estratégia, numa forma de fazer com que essas crianças continuem fazendo atividade física, continuem praticando a capoeira, aprendendo a capoeira. A gente sabe também a importância de uma atividade física que ajuda no aumento da imunidade também. Então, pensando em estar ajudando, né, ambas as partes, a gente criou uma estratégia ali inicial de gravar videoaulas mesmo, né? O pessoal começou a fazer isso, de gravar videoaulas e enviar para os pais dessas crianças. Mas como que a gente fez isso? Por isso que você ter uma organização, você ser um profissional organizado é tão importante. Olha só, nós, do nosso grupo aqui, eu, a professora Laís, o mestrando Paulo Ricardo, né, o professor Paraíba, nós temos o contato de todos os pais dos nossos alunos. E todas as escolas que a gente trabalha, igual, por exemplo, só eu e o professor Paraíba, são 13 escolas que nós trabalhamos particulares. E dessas 13 escolas, nós temos o contato de todos os pais. Nós temos um grupo no WhatsApp de cada escola, né? Então, por exemplo, tem a escola Bolinha de Sabão, que tem as crianças lá da capoeira. Então, a gente criou um grupo no WhatsApp com esses pais. A gente já tinha, na verdade, esse grupo. E lá o pai vai acompanhando o desenvolvimento das crianças na aula, a gente posta fotos, a gente pode dar recados importantes para os pais. Então, nesse momento, quando a gente viu que estaria sendo impedidos, né, de estar dando as aulas, nós gravamos uma aula de 40, 50 minutos, igual acontece na escola mesmo, e a gente postou essas aulas no YouTube. Logo, assim que a gente postou essas aulas no YouTube, a gente pegou o link dessas aulas e compartilhou lá no grupo do WhatsApp para o pai ter acesso. Então, a criança poderia estar lá vendo seus professores de capoeira e participando das aulas mesmo dentro de casa. É lógico que a gente teve que dar uma adaptada na aula, de uma maneira que a criança consiga fazer mesmo num espaço pequeno, né, da casa dela, às vezes da sala, do quarto dela. E a gente continuou dando aula ali no mês de março, da mesma maneira, só que online. Só que com as notícias, infelizmente, piorando, a gente percebeu que isso não ia ser só em março, que em abril isso ia se estender. Então, nós começamos a pensar em novas estratégias de dar continuidade nessas atividades para as crianças, né, para elas não ficarem aí com tempo ocioso dentro de casa e tudo. Então, nós sentamos, né, a nossa equipe sentou e resolvemos criar uma plataforma digital, uma plataforma mesmo online do nosso grupo, onde o pai teria acesso a essa plataforma com as atividades de capoeira, com videoaulas, com brincadeiras, com atividades, com desafios para as crianças fazerem. Então, a gente criou ali essa plataforma. Através dessa plataforma, a gente consegue ter... O pai, ele digita ali o e-mail dele, ele recebe uma senha e tudo. Então, a gente teve que mexer com ferramentas de hospedagem, de site e tudo mais. A gente teve que estudar isso tudo para poder criar essa plataforma. E a gente quis fazer até mais, né? A gente entende aí que agora o tempo das pessoas tá mais ocioso, digamos assim. Antes ninguém tinha tempo de fazer nada, né? Mal de treinar ali um pouco. Então, agora, a grande maioria das pessoas está com tempo de sobra. Agora, imagina uma criança dentro de casa, sem contato com seus amiguinhos, sem contato com as professoras de escola, com os familiares. Como que a criança ela não fica ansiosa, às vezes fica estressada ali, porque ela não entende o isolamento. Então, a gente quis fazer mais. Então, nessa plataforma, as aulas nas escolas, elas acontecem uma vez na semana. Mas nessa plataforma a gente está colocando 2 aulas por semana para a criança fazer, além de brincadeiras que a gente coloca envolvendo a capoeira. A gente põe alguns desafios para as crianças fazerem, coisas bem divertidas ali, para elas não ficarem com o tempo ocioso. Igual eu falei, a gente entende que tudo é muito complicado, a gente não quer impedir, cortar ali o aprendizado daquela criança. Imagina, né? No início do ano, em março, aquela criança que estava se acostumando com a atividade, começou a aprender alguma coisa de capoeira e teve que ficar em casa. Então, ali cortou o aprendizado dela. Então, a gente criou essa plataforma. E, através dessa plataforma,
o pai tem acesso lá, ela pode acessar a hora que ele quiser. Essa plataforma é exclusiva dos alunos do nosso grupo mesmo. E também a gente tem acesso aos dados do pai, por exemplo. A gente sabe o aluno que está fazendo, que está entrando na plataforma, qual escola que ele é, qual o professor desse aluno, quantas vezes ele está entrando na plataforma, se ele está fazendo as aulas. Então, a gente tem acesso aos dados dos alunos ali, dos pais, né, o e-mail, o contato dos pais. E eles também podem, diretamente com os seus professores, entrar em contato e fazer o depósito da mensalidade já diretamente na conta do seu professor, né? Tendo em vista aí que não sou só eu, professor Paraíba, que trabalhamos lá nessa plataforma, tem alunos de outros professores da nossa equipe também. E a gente sabe que os pais e todos nós estamos passando por uma crise financeira mundial. Então, mesmo querendo estar ajudando as crianças aí, ajudando os pais, colocando mais atividades, a gente entende que ninguém agora tem condições de sair gastando horrores, está todo mundo tentando reter, na verdade, né, a saída do dinheiro, tentando cortar alguns gastos. Então, para estar ajudando os pais, a gente fez um desconto para eles das mensalidades, cobramos um preço mais em conta, que tenha de mais fácil acesso, o preço até mais baixo do que a gente cobra na escola. Então, a gente quer ajudar ali as crianças mesmo, sabe? Então, foi essa ideia que nós tivemos. Então, é isso que está acontecendo. A gente está colocando aulas variadas lá na plataforma. Cada dia, um professor dá aula nessa plataforma online, nessa plataforma digital, e tem sido ótimo, assim. A gente sabe, né, igual o professor falou aqui antes também, que nem todos vão ter condições de pagar. Né? Não são todos os nossos alunos que puderam entrar na plataforma, que podem continuar pagando a mensalidade de capoeira. E nós, como professores, nós como profissionais, temos que entender o lado do outro pai, do outro também, né? Que é o pai ou a mãe. Então, a gente está ajudando dessa maneira, dando desconto e tudo, e tem dado super certo. Então, é essa estratégia que a gente conseguiu fazer aí para que a gente continue crescendo, né, digamos assim, durante essa pandemia toda, diante dessa crise, e para não ficar parado, porque alguns profissionais estão simplesmente de braços atados ali e falam assim, quando passar essa situação, eu vou ver o que eu faço. Então, o profissional ele fica com tempo ocioso, o aluno fica com tempo ocioso, e isso também é uma maneira, às vezes, do próprio aluno se esfriar, e quando voltar, a gente não sabe como que vai ser, se o aluno vai querer continuar treinando capoeira também, né? Então, mas isso daí é uma forma que a gente encontrou, uma estratégia que foi ótima, assim, que a gente conseguiu ali pegar alguns alunos e tá ajudando esses alunos a continuar treinando a capoeira também. E que a gente também, né, Bruna, outros profissionais aí, ainda que não tenha, né? De repente não domina toda essa parte de ferramentas digitais. Né? Também não é o nosso caso, mas tem outras formas que você poderia viabilizar isso daí. De repente, né, tem outras plataformas aí, né? Tem o Zoom, se você pesquisar, tem algumas plataformas de streaming, né? Que faz esse... de streaming não, perdão. Que fazem esse tipo de teleconferências. Então, de repente, você vai conseguir continuar atendendo os seus alunos aí. Então, ao invés de você, né, nesse momento de crise, você não, de repente está agora nesse momento sem salário nenhum, você poderia estar implementando essa estratégia. Ainda que você utilizasse, né, os meios gratuitos aí, você ainda conseguiria fazê-lo, tá? O que você vai precisar fazer é ter uma certa organização. A gente sentiu a necessidade de criar essa plataforma para poder concentrar, né? Para poder concentrar essas pessoas num único lugar, onde facilitasse a comunicação, onde ficasse de uma forma organizada, onde também fosse justificar, né, esse trabalho que a gente tem feito também de desenvolver. Porque uma coisa é você ir lá e trabalhar com as crianças lá na escola, né? Tem várias crianças ali perto. Você dá uma aula para uma pessoa fazer em casa sozinho da criança, né? Vai ter que ter uma outra estrutura, né, de como você modelar as suas aulas. Então, agora você tem que ter um pensamento assim. Seu aluno está em casa, de repente sozinho, ou no máximo com um pai, com uma mãe, com um avô, com uma tia, ou com um tio lá, e você tem que adaptar essa aula para ele. Então, foi o que a gente fez, que tem dado muito certo para nós. É óbvio que a adesão numa plataforma dessa, através, né, desse projeto que a gente criou aí online, não vai ser igual ao que você tinha lá na escola, tá? Mas, de repente, né, você tinha lá os seus 100 alunos, você tinha lá os seus 50 alunos,
se você tinha seus 50 alunos lá, se você conseguisse 25 daqueles 50 alunos que você tinha, de repente aí já é, né, uma renda que você consegue adquirir nesse momento aí de crise que você, de repente, não estava sabendo como fazer, não estava sabendo como agir. Então, fica aí para vocês essa estratégia, tá bom? De repente você gravar as suas aulas ou transmitir, como a gente está transmitindo aqui essa live, né? Compartilhando com vocês aqui também essas sacadas aqui. Você poderia fazer, transmitindo lá para os seus alunos, tá? Você poderia fazer esse efeito aqui online também, que é interessante, que você consegue, de repente, ver o feedback das pessoas, o retorno, as pessoas podem fazer perguntas, tirar dúvidas, ou você também poderia fazer de uma forma como eu falei, com uma teleconferência, tem N ferramentas aí, se você pesquisar, para poder fazer isso daí, ou mesmo, né, você gravar e distribuir essas aulas. Você pode entrar em contato com cada um dos pais, como a Bruna falou aí, que a gente tem feito e tem funcionado muito bem, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, né, sobre, né, o que a gente tem feito aqui também, de repente alguma coisa que a gente falou não ficou muito claro, se ficou com dúvida em algum ponto, pode mandar a sua pergunta aí, a gente vai estar respondendo aqui com todo prazer, tá, pessoal? Então, eu acho que era basicamente isso que a gente tem feito, tá? Então, você que é professor, você que trabalha lá com escola, academia, com clube, que nesse momento está com dificuldade, implementa uma estratégia dessa, né? De repente você não se sente muito seguro de estar fazendo, né, uma transmissão, de estar fazendo uma aula gravada, põe o celular lá, ou então de repente põe alguém próximo a esse celular lá e dá aula para essa pessoa. Faz de conta que o celular nem está ali. Depois você manda esse vídeo, né, para os seus alunos. Tá? Eu sei que também é difícil, às vezes a pessoa é um pouco tímida, ou às vezes não entende nem né, sobre aqui, às vezes, ferramentas do Instagram, do YouTube, ou mesmo, né, de próprios aplicativos de câmera que vem no celular aí. Mas, com certeza, você está aqui me ouvindo, sabe que você é capaz de fazer isso sim. Não é tão complicado. É mais difícil começar. Mas depois que vocês iniciarem, vocês sim vão conseguir, sim, tá? Dar continuidade a isso daí. Pelo contrário. A crise, você aprende muito no momento de crise. Por quê? Ela te força a pensar em coisas que, se estivesse tudo bem, se você estivesse lá na mesma rotina de escola, de academia, de clube, você não estaria fazendo, tá? Então, toda vez que você passa por um momento de dificuldade, você sai do outro lado muito melhor, tá? Os camponeses gostam muito de falar, né? O que não mata, me fortalece, né? O que não mata, fortalece. Então, realmente, isso é um ditado e tem muita verdade nisso daí, né? Se você passar por esse momento de crise, se você se preparar devidamente para superar essas dificuldades que estão surgindo agora, quando você voltar lá no momento, lá, né, quando essa situação toda começar a se normalizar, se você puder voltar a trabalhar, é lógico, você vai gerar muito mais resultado. Daí eu falo não só resultado financeiro, eu falo mais resultado também pessoal, mais resultado social. Suas aulas vão estar melhores. Por quê? Melhores, porque você está buscando mais conhecimento agora. Você está buscando formas agora que antes não existiam, você não tinha necessidade de fazer. Tá? Então, com certeza, sim, vai voltar para você. E outra coisa importante a ser falada também é que, mais do que nunca, a internet está podendo ser utilizada, né? Então, a internet está evoluindo cada vez mais, os meios de informações estão mais fáceis agora, estão de mais fácil acesso. Então, a grande maioria das pessoas no mundo inteiro tem acesso à internet. Então, através da internet, a gente tem que saber utilizar para o bem, utilizar para nos ajudar, né? Porque a internet é um instrumento valiosíssimo, mas que ao mesmo tempo que pode ser um tesouro para a gente, pode se tornar um veneno. Né? Então, a gente que escolhe se aquilo vai ser um veneno ou se aquilo vai ser um tesouro, digamos assim, que vai fazer a gente prosperar em todos os sentidos. E quando eu falo em prosperar, é no sentido de prosperar em conhecimento. E hoje em dia, tudo você consegue pela internet, né? Você consegue fazer coisas ruins, lógico, mas consegue adquirir conhecimento de valor. Você consegue estar mais próximo de pessoas que estão tão longe, né? Igual a gente está aí com a cafeína aí da Colômbia. E ao mesmo tempo que a gente está longe, a gente está perto, né? E a gente tem que saber utilizar essa ferramenta. Muitas coisas eu aprendi pela internet.
Eu não sabia falar inglês, não sabia nada praticamente de inglês, eu aprendi a falar inglês pela internet, fazendo um curso online, né? Quando eu casei, né, amor? Quando eu falo, chamando de amor aqui, professor Paraíba, a intimidade. Quando a gente casou, eu tinha 16 anos de idade e ele tinha 20. Para o pessoal se assustar um pouco aí, a gente era bem novinho. Então, quando a gente casou, a gente era muito novinho e eu não sabia cozinhar. Né? Apesar de eu já ser adolescente e tudo, minha mãe nunca me ensinou esse tipo de coisa, né? Eu era aquela adolescente bem preguiçosa, que não queria fazer nada, nem minhas roupas eu não lavava. Então, imagina quando eu casei, como que foi? O perrengue, né? Para aprender tudo na marra. E eu aprendi a cozinhar pela internet. Eu não quis pedir nem ajuda da minha sogra, não queria nem incomodar minha sogra com isso, que mora aqui do nosso lado. Mas o que eu quero dizer é que quem quer dá um jeito, né? É igual que as pessoas falam, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Mas é exatamente isso. Coisas hoje em dia que eu quero aprender, é tão engraçado, às vezes a pessoa fala assim, será que existe tal coisa? Você já olha lá na internet, de repente você acha. Tem tantas pesquisas interessantes. A mesma forma como criar uma plataforma digital, como criar um site, tudo você encontra na internet. Então, muitas coisas do que a gente sabe hoje são coisas que a gente bateu cabeça também para descobrir e que a gente não quer que vocês passem por isso. Então, por isso que a gente faz essas lives para estar ajudando vocês nesse processo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui embaixo. Pode mandar alguma dúvida que você tiver, como que funciona isso tudo. Pessoal, então, respondendo a uma pergunta que a Cafeína me fez, eu não sei se ela ainda está aí, mas eu achei uma pergunta pertinente. Como é que a gente vai medir a evolução, né, do nosso aluno, sendo que agora, nesse momento, a gente assumiu uma postura de transmitir essas aulas por uma plataforma ou, às vezes, por uma ferramenta de telecomunicações, de teleconferências, né? Então, você não pode utilizar os mesmos indicadores que você usava para poder medir a evolução do seu aluno que você usava, né, quando você estava lá com ele presencialmente, tá? Mas agora, através aqui online, através de um vídeo, você tem que avaliar de uma outra forma, tá? Haja visto que agora o seu aluno também está aprendendo de uma forma diferente. Você concorda comigo que você aprender numa comunidade, onde você tem lá uma turma com 20 alunos, você aprende muito com o seu professor, mas você aprende com o amigo do lado. O amigo do lado também inspira o outro aluno, né? O amigo que está do lado, ele impulsiona o aprendizado dos outros, tá? Então, agora aqui, quando a gente estiver dando essa aula através aqui de uma ferramenta de teleconferências, enfim, né, de alguma forma digital, você também não pode avaliar o seu aluno da mesma forma. Imagina o seu aluno agora que ele está em casa sozinho para aprender com você através aqui do vídeo, tá? Então, você tem que mensurar isso, essa evolução, de uma forma diferente. Quando você iniciar as suas aulas online, você vai ver que quão diferente é você passar o conteúdo dessa forma, né? Você vê aqui a pessoa aqui só de frente, né? É difícil visualizar a posição que a pessoa está. Então, já tem que estar nos seus parâmetros de avaliação para o seu aluno, já tem que estar considerando essa característica nova que é aprender através de um vídeo ou de uma transmissão como essa que a gente está fazendo aqui e que nós estamos, né, incentivando e compartilhando as estratégias que a gente tem utilizado aqui, tá bom? Mas, é claro, tem que prestar atenção, né, nisso também, de que isso é uma situação que não vai ser permanente, tá? Você está, de certa forma, aqui criando formas de estar continuando o seu trabalho. De repente, não é o caso agora que o seu aluno vai estar no auge, tá bom? Que ele vai estar na melhor performance dele, porque ele está em casa aqui, você está transmitindo aqui. Alguns detalhes se perdem nisso, tá bom? Não que é inútil, não que é inútil. Hoje em dia a gente aprende muito com vídeo. A gente aprende qualquer coisa, você digita lá, você vê um vídeo, poxa, você aprende coisa que você não aprendia presencialmente. Então a gente não pode descartar isso não. Hoje em dia, as faculdades estão utilizando muito esse recurso, né, de aprender à distância. E, inclusive, faculdades renomadas. Harvard tem esse tipo de faculdade à distância. E muitas delas
são muito melhores que as presenciais. Verdade. É lógico que a gente não tem que ficar preso nisso, não, porque a capoeira é lá, é contato, é dia a dia ali com as pessoas, sim, mas nesse momento agora você não tem como fazê-lo, né? Você não tem como fazer aglomeração agora. Então, você, como capoeirista, né? O capoeirista tem essa vantagem, tem que ser sábio, né? Tem que usar a malandragem agora. Malandragem no bom sentido de saber lidar com outras ferramentas que antes você não precisava utilizar ou não utilizava, como, né, essa live, por exemplo, que a gente está fazendo aqui, né, Bruna? Você viu alguma outra pergunta lá que de repente era interessante a gente responder? Eu vi que você podia até responder também, que você estava falando sobre a plataforma digital. Teve um rapaz que perguntou qual tipo de site, o que ele poderia utilizar para fazer essas aulas. A gente basicamente deu uma respondida ali, né? Deu uma ideia para ele. A gente deu uma ideia, eu acho que foi isso mesmo, foi o Morcego, né? O Capoeirista de Cristo. Acho que foi então, isso mesmo. Foi. Respondendo, então, essa pergunta aí, tá? Do Morcego. O que você poderia estar utilizando de ferramenta aí? Que vou dar uma dica agora aqui, de supetão mesmo, aqui, alguma coisa para poder ajudar vocês, tá bom? Ó, live funciona muito bem. A live do Instagram aqui é legal de se trabalhar. É uma das formas mais fáceis. É óbvio que existem outras plataformas mais interessantes, que onde você vai conseguir construir algo até um pouco mais profissional. Mas para quem está começando agora, né, quiser criar alguma coisa de um nível mais sofisticado, um site, uma plataforma mais evoluída, vai ser complicado. Você vai acabar parando no meio desse processo. Então, faz como a gente fez mesmo aqui. A gente começou fazendo até mesmo pelo YouTube, né? Ou por uma live, tá bom? Ou grava com o seu celular, abre o celular, grava uma aula, começa, né, com um passo de cada vez, vai focando primeiro nessa frequência e está fazendo, depois você vê, você vai precisar de uma forma mais sofisticada, para aí depois você migrar. Então, talvez chegar a um ponto de repente criar uma plataforma. Mas olha só, eu sei que, por exemplo, a Hotmart possibilita você criar plataformas, tá bom? É um site onde você consegue criar uma área de membros, ok? Tem outras ferramentas, por exemplo, como o Click Members. Você também consegue criar lá plataformas. Você tem o Zoom, você também consegue fazer teleconferências, tá? Você não consegue criar uma plataforma lá dentro, mas você consegue fazer teleconferências. Tem até um serviço gratuito bem interessante que você consegue fazer isso. Você consegue fazer isso até mesmo através do Telegram, do WhatsApp. Tem N formas que você está fazendo isso, tá bom? Que a gente está compartilhando com vocês aqui. A gente utiliza, né, muito esse serviço gratuito, e a Bruna até colocou aqui embaixo, aqui, ó, Hotmart, ClickMember, Zoom. Na Hotmart do ClickMember você consegue criar plataformas, tá bom? Consegue fazer isso. O Zoom e outras ferramentas de teleconferências, como Skype, também você consegue fazer essas aulas para os seus alunos, e com certeza você vai ter um bom retorno, tá? Basta você organizar isso. Se você fizer isso da maneira que muitas pessoas estão fazendo, só mesmo difundir o conteúdo sem uma organização, sem criar um grupo de pessoas, sem ter uma relação dos seus alunos, sem fazer um contato, de repente, mais pessoal, né? Quem dá aula nas escolas e academias tem um contato dos pais. Se tiver um contato mais pessoal, se você fizer esse processo de uma forma mais organizada, isso o que você está fazendo vai ser justificado, né, para os pais, entendeu? Você não vai simplesmente estar pegando o seu celular ali e como se estivesse gravando um stories e é a sua aula, né? Você não vai estar banalizando a sua aula dessa forma que o pai vai falar assim, não vou, né, investir valor nenhum nisso não, né? Vou ficar esperando quando voltar lá para a escola, tá? Então, a gente tem contornado essa situação dessa forma aí e tem dado muito certo para nós. Bruna, vamos fechar? Vamos fechar sim. E lembrando que a galera, né, que se alguém tiver mais alguma dúvida, quiser comentar sobre alguma coisa, enviar dúvidas até a respeito do que a gente falou aqui, sobre o que a gente fez durante essa crise, para poder tentar melhorar esse processo, né? Pode enviar para a gente no direct, né? Pode enviar aí na página do Viver de Capoeira. Lembrando que nós compartilhamos todos os dias vídeos nas nossas redes sociais, né, do Viver de Capoeira, no Instagram, no Facebook, no YouTube. E vou colocar o link para aquelas pessoas que quiserem dar um passo a mais, quiserem ficar um pouco mais próximas de nós. A gente tem um grupo de Telegram. É um grupo fechado, é um grupo só para pessoas
né, que tem esse propósito de viver de capoeira, né, de trabalhar em escolas e academias, de não só ter uma renda a mais ali com capoeira, mas pessoas que querem sim, né, deixar uma marca, que querem viver exclusivamente disso, ou talvez, né, quer ter o seu trabalho lá, mas quer também aprender como trabalhar com capoeira. Sim, a gente tem esse movimento, que é esse canal também no Telegram, além das nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube, a gente também tem esse canal no Telegram, onde a gente coloca lá sacadas diárias, compartilha diariamente, né, alguns áudios, falando de coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né, de coisas que nós fazemos durante as aulas, com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, estratégia para conseguir novos alunos, encher sua turma, enfim, de como ensinar diversas partes aí da nossa capoeira durante as aulas lá, tá bom? Então, fica o convite para vocês, e saindo aqui a gente vai colocar o link lá para vocês quiserem acessar. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais.